And we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running. Nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go, with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você tenha tido uma ótima semana. Espero que esse domingo já esteja sendo um ótimo domingo para você. Seja bem-vindo à Capela, seja bem-vindo à nossa igreja online e obrigado por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar esse momento contigo. Se você é daqui de Volta Redonda, a cidade onde nós estamos, venha nos fazer uma visita. Eu te prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. Agora, se você não é daqui de Volta Redonda e talvez não tenha nenhuma igreja ainda, manda uma mensagem pra gente. Eu quero te ajudar a encontrar uma igreja saudável aí perto de você, para que você possa encontrar também uma família. E falando em família, nós separamos uma mensagem especial para esse nosso encontro de hoje. É a mensagem que a gente compartilha com a nossa família, com a nossa igreja aqui nos domingos. Eu gostaria muito que essa mensagem também pudesse te abençoar. Então nós vamos passar essa mensagem para você e assim que ela terminar, eu volto com alguns avisos para a gente poder se despedir, tá bom? Bom culto para você. Espero que você tenha um bom tempo aqui conosco, que você aproveite essa experiência e eu espero que você volte domingo que vem, se você estiver aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao nosso meio, sinta-se em casa, a gente ainda deve ter um pouquinho de café na hora que a gente acabar. E quando você estiver indo embora, não esqueça de preencher esses cartõezinhos que ficam espalhados por aí, é um cartão vermelho que está nas mesas de centro, para que a gente possa entrar em contato contigo, e aí você ganha um presente ali na saída, quando você troca o seu cartão a sua informação, né? E aí você vai ganhar um presente ali na sua saída, que é uma surpresa. Tem muita coisa dentro daquela sacolinha ali, uma surpresa para você sair daqui com uma vida um pouco mais doce. Tá? Então, se você estiver nos visitando, faça isso, preencha ali para você poder trocar pelo seu presente. E para quem não está nos visitando, né? Para quem já é de casa, seja bem-vindo mais uma vez. Espero que você tenha tido boas férias, né? Começamos aí. Hoje já é fevereiro, já, né? Nós estamos em fevereiro, né? Então, o Brasil está começando a pegar, né? As coisas só começam depois do carnaval. Não sei se esse ano tem carnaval, se não tem, mas enfim. Seja bem-vindo de volta. Se você estava viajando, espero que você tenha aproveitado bastante aí as suas férias. A gente acabou uma série sobre maturidade no mês de janeiro. Se você não assistiu, eu quero te encorajar a assistir essa série. Foi muito bom, nós falamos de vários assuntos, né? Falamos sobre liberdade, falamos sobre os nossos deveres como cristãos. Está tudo lá no YouTube, acho que você deve assistir. E hoje eu quero falar contigo sobre um outro assunto. Hoje eu quero falar sobre um assunto que todos nós vivemos. Hoje eu quero falar sobre mudança. Mudança. Eu não sei você, né, mas há muito tempo atrás, antes de eu voltar para o Brasil, né, em 2007 eu saí do Brasil e fui morar na Nova Zelândia. E aí, quando eu cheguei lá, muita coisa era diferente. Muito diferente de hoje. Quando eu saí daqui, por exemplo, eu lembro que eu ligava para minha família e eu usava o orelhão. Quem aqui lembra do orelhão? Você lembra do orelhão? Você usava o orelhão? Eu usava um orelhão e na Nova Zelândia a gente tinha que usar um cartão que você comprava crédito e aí você pagava por isso e aquele crédito, isso muito antes do Skype, né? Não existia Skype. Olha só que doideira, quando eu saí daqui não existia Skype. Não tinha Skype. Era uma coisa de louco. E aí você gastava aquele cartão, as lojas de conveniência ficavam abertas 24 horas. Era um negócio muito diferente do que era hoje, né? Eu lembro quando eu saí daqui, foi a primeira vez que eu andei de avião, não tinha andado de avião. E aí, antes de viajar, eu falei, poxa, eu vou passar 18 horas no avião, eu preciso de alguma forma de entretenimento, né? E aí eu comprei um telefone que naquela época era novidade. O telefone tinha MP3. Você lembra disso? Era um telefone da Sony, cabia 8 megas de MP3 dentro dele. Imagina, 8 megas de MP3. Fui ouvindo daqui até lá, devia ter 20 músicas, cara, repetindo as músicas. Tudo era muito diferente, né? A gente passa por mudanças. Eu lembro quando eu saí do Brasil, era um ditado muito popular na minha casa, né? A única coisa certa na vida é a
As pessoas dizem que é a morte, né? Mas eu acho engraçado porque quando eu leio a Bíblia, eu acho que a morte não é a única coisa inevitável. Porque Jesus disse que todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a morte não é a única coisa sem saída. A única coisa que você pode ter certeza na vida é que as coisas vão mudar. A única certeza que você tem é que as coisas vão mudar. E essa mudança toda, né? Eu pensando sobre o assunto mudança, eu lembro que... O que você quer? Meu negócio está aqui. Deixa eu ler, daqui a pouco eu pego. Eu lembro que eu pensava muito, né, quando eu fui, o que ia acontecer. Eu lembro que quando eu saí do Brasil, eu cheguei a comentar com um amigo meu, eu falei assim, cara, vai chegar um dia que a gente vai ligar um para o outro e a gente vai usar um telefone que a gente segura na mão, igual esse daqui, mas ele vai ter uma tela e a gente vai falar por vídeo. Eu falava isso, e vai chegar um dia que a gente não vai pagar por plano telefônico, que a gente vai pagar só pela internet. E a gente vai falar só pela internet. Esse dia chegou. Hoje a gente fala pelo WhatsApp, não é verdade? A gente liga pelo WhatsApp, embora de vez em quando a gente liga para as pessoas que não têm cobertura, né? O pessoal que fica usando Claro e Oi, e aí não pega o telefone. E aí você liga pela internet, você não paga mais pelo plano, né? Você paga pela internet. Você paga pelo plano que você tem. E aí essa semana eu tive a oportunidade de fazer um negócio assim, que descreve muito bem essa mudança. Oi, Bebel. Quer pregar também? Sobe aí. Bebel é minha companheira de pregação. Fica aí, Bebel. Ih, minha filha, na hora que o pai dela começa a pregar, ela quer ficar aqui. Deixa aí. Eu lembro que, quando eu fiquei pensando sobre isso, essa semana aconteceu um negócio comigo, não sei se eu compartilhei com vocês, se você acompanha nas mídias sociais, eu fui convidado para pregar para uma igreja que, desde que eu voltei para o Brasil, há 6 anos atrás, eles me dão esse suporte, né, em oração, suporte financeiro e por aí vai. E aí eu fui convidado para pregar para eles. Só que eles estão na Austrália, né? Eu não viajei para a Austrália. Demora muito para ir lá e voltar e tal, todas essas restrições. Eu preguei para eles. O que eu fiz? Eu vim aqui para a igreja, eu gravei uma mensagem, mandei o link para eles, eles fizeram uma chamada de Zoom, e aí tinha gente da Índia, tinha gente da Austrália, tinha gente nos Estados Unidos, tinha gente em tudo quanto é lugar, devia ter umas 40 pessoas, né, no total, e todo mundo assistindo a mensagem ao mesmo tempo. E eu fiquei pensando, cara, que coisa louca, né? Se a gente falasse, eu não sei se você sabe disso, mas há alguns anos atrás, não muito tempo atrás, foi a primeira vez que usaram um telefone. Né? E conta a lenda que o primeiro telefone, quando o Graham Bell e a equipe de inventores dele estavam trabalhando, eles estavam falando um com o outro do outro lado da parede, na mesma casa. E aquilo ali para eles gerou um espanto. Como que eu estou falando aqui, você está ouvindo aqui? Se a gente falasse isso para eles, que alguns anos depois, nós estaríamos usando a mesma tecnologia que eles inventaram para falar com gente do outro lado do mundo, numa ligação de vídeo, eu acho que eles não iam acreditar. Eu acho que eles iam pensar que era impossível. Já ouviu aquele ditado? Era impossível até que alguém foi lá e fez. Do mesmo jeito, se a gente tivesse falado para um cara chamado Gutenberg, que há aproximadamente 600 anos atrás, ele inventou uma máquina que imprimia letra no papel, e o primeiro livro que ele resolveu imprimir para distribuir de forma pública chamava Bíblia. Se a gente falasse para ele, há 600 anos atrás, que por causa daquela tecnologia e daquela determinação dele, esse livro seria o livro mais vendido no mundo, na história da humanidade, eu acho que ele não acreditaria. As coisas mudam, né? Hoje, muita gente já não lê mais a Bíblia em papel. Hoje a gente tem Bíblia no nosso celular, mas tudo por causa da determinação de um homem há quase 600 anos atrás. Se eu tivesse falado para o autor do livro de Hebreus, né, a gente está estudando aqui a carta aos Hebreus, toda quarta-feira, 7h30. Se a gente tivesse falado para o autor do livro aos Hebreus, há 2000 e tantos anos atrás, que quando ele diz, irmãos, não se esqueçam de se reunir como congregação, como é o costume de alguns, se a gente tivesse falado para ele, há 2000 e poucos anos atrás, que um dia a nossa reunião seria online, eu acho que ele ia falar assim, o que você fumou? O que é online? Como assim? Vocês vão olhar para está todo mundo junto, mas não está junto ao mesmo tempo? As coisas mudam. Mudança é um negócio que acontece, a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. Dizem os estudiosos que a gente passou por 3 revoluções
na história da humanidade. Essas 3 revoluções mudaram a maneira que a gente faz as coisas. A primeira foi o fogo. Quando o homem descobriu o fogo, e aí para se aquecer e depois começou a fazer alimentos no fogo, essa foi a primeira. Aquilo ali mudou a maneira como os homens viviam, como os homens se comportavam. A segunda foi a Revolução Industrial, porque deixou de ser manual, deixou de ser lento, passou a ser tudo muito rápido, né? Para quem estuda história, essa foi a segunda revolução que transformou o comportamento do ser humano. E a terceira é o que a gente está vivendo hoje, a internet. A internet mudou a maneira que a gente vive. Você pode até não concordar, você pode até achar meio estranho, você pode até ficar de fora, falar assim, eu não convivo com essas coisas. Mas a internet mudou a maneira que a gente vive. Você quer ver uma coisa? Eu anotei algumas coisas aqui para a gente pensar. A primeira delas a gente falou, né? Telefone celular. Eu lembro quando eu era pequeno, da idade das minhas filhas, eu brincava na rua. Quem aqui brincava na rua? Quem aqui jogou futebol na rua, chutou pedra, meio fio, perdeu a cabeça do dedão, né? Quebrou unha, chegava em casa desesperado, com o pé sangrando. Mãe! A mãe metia um metiolate lá, aquele troço ardia pra caramba, né? O que era isso? Isso era treinamento. Caso a pessoa não se convertesse, treinamento para o fogo do inferno. Era o metiolate. As mães treinavam as crianças a ser resilientes. A gente brincava na rua, brincava de pique-esconde, a gente brincava de polícia e ladrão. Hoje, as crianças brincam no celular. A minha filha senta no sofá, ela joga um jogo, não sei se você conhece, tal de Roblox. E aí entra um monte de gente no mesmo jogo, elas ficam se falando ali, jogando o jogo. Eu tenho pena das minhas filhas. Que elas não vão conseguir sobreviver. Com 20 anos elas vão ter um trauma. Eu tenho que preparar elas. De vez em quando eu tenho que dar banho frio nelas. Só para dar né? De vez em quando eu chamo minha filha, Bianca, vem cá. Ela chega, eu dou um pescotapa nela. O que foi, pai? Só para não perder o costume. Porque as crianças precisam se preparar. Porque elas estão muito moles. Elas estão vivendo tudo no celular, é um mundo de fantasia. Tem tudo ao mesmo tempo. Você quer ver outra coisa que mudou o jeito que a gente faz? A gente se tornou sedentário, sabe por quê? Por causa do negócio chamado delivery. Delivery. A gente não vai mais buscar as coisas. Hoje em dia, a minha esposa reclama que ela fala assim, amor, vai ali na padaria buscar pão. Aí eu vou e pego o carro. Porque a gente ficou preguiçoso. Gente, a padaria fica a 15 metros da minha casa. É na esquina. É 6 casas para cima e 4 casas para baixo. E aí eu vou de carro. Delivery, a gente está de noite lá, ao invés da gente sair para ir comprar comida, para fazer comida, para passar aquele tempo na cozinha, a gente só liga. Liga e a comida chega em 1 hora. A gente ficou preguiçoso. Delivery mudou o jeito que a gente faz. Quer ver outra coisa que mudou? Uber. O Uber mudou a maneira que as pessoas se comportam. Você sabia que tem gente que está vendendo o próprio carro para falar assim, não vale a pena ter carro, vou andar só de Uber. Fez o cálculo, obviamente, né, dentro da cidade, aquilo ali vale a pena, de repente você viaja muito de carro, então não vale a pena, mas as pessoas estão vendendo os carros para andar de Uber. A tecnologia criou uma cultura do acesso. Hoje ninguém quer ter casa, ninguém quer ter carro, mas todo mundo quer ter acesso. Se eu tiver dinheiro suficiente, se eu puder morar aqui, se eu puder andar assim, tá bom. Eu até que gosto dessa ideia. Hoje é difícil para mim com 2 crianças e tal, mas o Uber mudou a maneira que a gente vive. Netflix é outra coisa que mudou a maneira que a gente vive. Antigamente, eu lembro quando o Netflix nasceu, né? Eu não sei se você sabe, mas o Netflix era um serviço de entregar DVD na sua casa. Era delivery, sabia disso? Na época que eu morava na Nova Zelândia, você assinava o Netflix, e aí eles mandavam o DVD para sua casa, chegava em 24 horas, e aí você recebia um envelope para já devolver. Você botava na sua caixa de correio mesmo e devolvia. Era entrega e recepção de DVDs. E aí as coisas foram aumentando, né? Quem diria? Eu lembro que antes de eu ir para Nova Zelândia, eu não estudei inglês, não sei se eu contei isso para vocês, eu aprendi inglês da seguinte maneira. Eu assisti um seriado que acho que em português chama Maluco no Pedaço, do Will Smith, né? Eu era viciado nesse negócio, eu era viciado. Eu, quando era pequeno, né, eu queria ir para os Estados Unidos, mas não tinha dinheiro para estudar inglês, então o que eu fiz? Tinha, na minha casa, na época das vacas gordas, tinha, nem sei se existe mais, DirecTV. Você existe ainda? Não existe mais, né? É televisão a cabo, né? Hoje todo mundo tem Netflix por aí, mas enfim, era televisão a cabo. E aí eu gravava os seriados do Will Smith, que passava toda quarta-feira às 10 horas da manhã. Você vê como é que ficou na minha memória. Eu gravava, e aí eu levava a fita de videocassete. Quem aqui sabe o que é fita de videocassete? Levanta a mão só para ver. Nossa, todo mundo velho. Todo mundo perto da aposentadoria já. Era um negócio que você tinha que guardar num armário, porque a fita apodrecia, a fita enrolava. Aí, de vez em quando, alguém vinha, tinha um enviado de Satanás que botava a minha fita do Fresh Prince no videocassete e gravava o programa da Rede Globo em cima do negócio. Aí eu ficava
pé da vida com aquele troço. Videocassete, cara. E aí aquilo ali, o videocassete virou DVD, que virou Blu-ray, que virou internet, discada, lembra? E aí, de repente, apareceu o Netflix. Netflix dominou o mundo. A Blockbuster faliu. E hoje todos nós somos escravos da televisão por causa do Netflix. HBO, Amazon Prime, por aí vai. Isso aí, última coisa que eu acho um negócio fantástico. Eu não sei se aqui acontece isso, porque eu confesso para você, eu não gosto de shopping. Eu gosto de ir no shopping, mas eu não gosto de ficar à toa no shopping. Toda vez que eu vou viajar, chego numa cidade, eu vou no shopping, porque eu acho que no shopping você conhece a cultura da comunidade ali. Eu vou no shopping para ver como é que as pessoas se comportam. Aí eu fico fazendo... É pecado, tá? Estou confessando pecado, eu fico tentando adivinhar como é que as pessoas vivem. Já viu? Passa um casalzinho e fala assim, que casalzinho... Enfim, não sei se você faz isso, deve ser coisa da minha cabeça. Mas, na Austrália, hoje já é muito comum isso, que as pessoas vão para o shopping para relaxar. Elas não vão para o shopping para comprar coisa mais. Tem um negócio estranho, é o tal do online shopping. Compra online. Shopee. O que tem conta no Shopee? Gente, o Shopee... Pô, a menina lá atrás levantou a mão numa alegria, falei, voltou Jesus. Deve ser torcedora do Shopee, aquela ali, deve ter um time de futebol. Enfim, o Shopee, cara, chega no dia seguinte. Esses dias eu comprei um ventilador, e aí, assim, 2 dias, bateu uma pessoa lá em casa com um ventilador. Eu falei, não é possível. Não deu tempo nem de empacotar o negócio já estava na minha casa. Online shopping é um negócio estranho. Na Austrália, vê se isso acontece aqui. É porque eu ainda não fiquei estudando os outros no shopping aqui. O shopping aqui é muito pequenininho, né? Mas o shopping na Austrália é gigantesco. As pessoas vão para o shopping para relaxar, passar tempo com a família. Aí elas vão para o shopping. Quando elas chegam no shopping, aí o shopping lá é feito para isso, né? As lojas não são lojas. As lojas são showrooms. Você entra dentro da loja, você tem uma experiência. E aí, quando você entra, você vê um negócio que você gosta, olha a ruindade, a maldade das pessoas. Tem um funcionário lá trabalhando, ar-condicionado ligado, a pessoa entra dentro da loja, experimenta a roupa, olha no espelho, tira selfie, porque, obviamente, você tem que fazer as pessoas se sentirem mal, que você está na loja da Gucci, Louis Vuitton e tal, todo mundo que vai ver da mídia social vai achar que você está bem, mas você não está, é aquela mentirada toda, né? Aí a pessoa vai, experimenta, ficou bonito. Ela sai da loja, na porta, ela tem a audácia de entrar no Shopee da vida, na Amazon, e faz o pedido do mesmo produto. Tem gente que tem a audácia de escanear o código de barra dentro da loja para poder fazer o pedido online, pela metade do preço. As pessoas fazem isso direto na Austrália. A coisa mais engraçada é você ver a pessoa sair da loja, ela pega o telefone e fala assim, tá bom, amanhã chega em casa. Online shopping mudou as coisas. Tudo muda, né? A gente mudou a nossa dieta, a gente mudou a maneira que a gente fala com as pessoas, a maneira que a gente socializa. Né? Hoje a gente não fala mais de amigos, a gente fala de seguidores. Quantos seguidores você tem? Né? E as pessoas estão vidradas nas mídias sociais e computador. A maneira que a gente trabalha mudou, todo mundo trabalha de casa, todo mundo trabalha de home office. Está aí a pandemia que trouxe um monte de coisa que a gente já era para a gente ter feito. E aí agora a gente está adaptando a nossa cultura, trabalhando de casa e por aí vai. Quase tudo que eu conhecia quando eu era criança mudou. Quase tudo. Eu lembro quando eu era criança eu queria ter uma bicicleta. A bicicleta na minha época era Caloi. Caloi, barra forte. Isso era bicicleta boa, não quebrava. Você podia fazer trilha, downhill, você podia fazer o que quisesse com a barra forte que ela não quebrava. Hoje a bicicleta chama, nem sei mais, esses dias eu fiz uma entrevista com um cara numa bicicleta, cheguei na loja, quanto custa essa bicicleta? 49 mil reais. Falei, tá amarrado. 49 mil reais, aceita meu carro em troca para eu dar diferença ainda? E o que tem numa bicicleta para custar 49 mil reais? Antigamente, na minha época, o telefone tinha fio, agora o telefone custa 5 mil reais. Tudo mudou. Você sabe o que nunca muda? Deus nunca muda. Deus nunca muda. Desde ontem, desde o passado, desde milhares de anos atrás, Deus é o mesmo. E aí hoje eu quero compartilhar com você 2 versículos. Durante essa semana, quando eu fui convidado para falar com essa igreja na Austrália, sempre que eu sou convidado para falar para uma igreja que não é a nossa, porque eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas a gente presume que a gente vai acordar amanhã. Ninguém está pensando que vai morrer hoje. Amém ou não? Ninguém está pensando assim, vou sair daqui, vou ser atropelado por um caminhão, minhas tripas vai pular tudo para o lado de fora. Ninguém está pensando isso. A gente pensa o seguinte, eu vou para casa, vou comer normal e amanhã eu vou acordar. E a vida vai continuar. A gente presume que a gente vai acordar amanhã e tudo vai ficar normal. Mas toda vez que eu sou chamado para ir pregar numa igreja que não é a nossa,
eu tenho a impressão de que é sempre a última vez. Talvez pelas coisas que eu falo também, né? Não dá muito para voltar na igreja que me convida, mas eu presumo que é a última vez que eu vou falar lá. Então, sempre eu começo a mensagem dizendo o seguinte: se essa for a última vez que eu for falar com vocês, eu gostaria de te entregar uma mensagem X. Então, hoje, né, pegando uma carona nessa minha experiência dessa semana, se hoje fosse a última vez que eu fosse falar contigo, eu sei que a gente estuda, eu sei que a gente se aprofunda na Bíblia, eu sei que a gente tem peculiaridades aqui na capela, eu sei que a gente é diferente, eu sei que a gente gosta do estilo que a gente faz as coisas aqui, mas se hoje fosse a última oportunidade que eu tenho de falar contigo, se hoje fosse a última vez que a gente vai falar de Bíblia, se hoje fosse a última vez que você vai ouvir o Pedro falar qualquer coisa, eu quero mostrar 2 versículos, e aí desses 2 versículos nós vamos tirar essa conversa nossa de hoje. Tudo isso baseado na ideia de que Deus não muda. O primeiro deles está no livro de Hebreus, no capítulo 13. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 13. É um versículo muito curto, muito fácil, muito simples. Acredito que você já deve ter decorado ele, mesmo se você não saiba onde ele está. Hebreus, lá no finalzinho da sua Bíblia. Hoje nós vamos treinar a Bíblia. Você já vai chegar lá e de lá você já vai pular para outro versículo. Para quem lembrava dos campeonatos de Bíblia de Escola Bíblica Dominical, já põe seu outro dedo lá em como é que fala o último livro mesmo? Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. Já põe o outro dedo lá, que é lá que nós vamos. Apocalipse, capítulo 22. Deixa ele separado aí. Primeiro, Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em outras traduções, Jesus Cristo é o mesmo no passado, no presente e para sempre. Jesus Cristo não muda. Eu não sei o que passa na sua cabeça quando você lê um negócio desse. Principalmente no livro de Hebreus, esse é um dos versículos que dá bug na minha mente. Tela azul. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque tem coisas por trás do texto que quando você tenta entender, certamente você vai bugar. Por exemplo, quando o autor de Hebreus fala Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu tenho a certeza absoluta que ele não estava falando ontem, hoje e eternamente do jeito que eu e você entendemos ontem, hoje e eternamente. Até porque o dia do hebreu é diferente do nosso. O nosso dia começa a que horas? Meia-noite. Tem gente que acha que o dia começa de manhã, né? Meu dia começa... Não, o dia começa meia-noite. O nosso dia começa meia-noite. O dia do hebreu começa às 6 horas da tarde. Então, já tem uma diferença aí. Está aí uma curiosidade. Por que as pessoas falam que Jesus ficou morto 3 dias? Porque começou às 6 horas da tarde na sexta-feira, passou o sábado inteiro e domingo já tinha começado outro dia. Então, são 3 dias. Para ele, conta 3 dias. As pessoas não se ligam. Porque se for contar igual ao nosso, não deu 3. Deu 2. Está entendendo? Então, já é uma curiosidade para você fazer esses cálculos aí. Mas, enfim, quando o autor de Hebreus fala ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, durante o estudo de quarta-feira a gente estava falando que Deus ele não cria tempos, dias. Deus cria eras, dimensões. É uma parada muito além do nosso entendimento. E quando ele fala isso, eu tenho a certeza absoluta que a gente não consegue descrever o que é eternamente. Sabe por quê? Eu fico de cara, as pessoas, por exemplo, ainda tem gente que vai na loteria hoje em dia, né? Vai pagar conta na loteria. Pode pagar no celular, só para, né? Informação pública, para quem não sabe, você pode pagar no celular. Mas tem gente que vai na loteria. Aí a pessoa entra na fila da loteria. Tem 5 pessoas na frente dela. Aí ela fala assim, nossa, que está demorando uma eternidade. É ou não é? Está demorando uma eternidade isso daqui. Vai no supermercado tem aquela fila de 20 volumes. Aí você sabe que tem um cara que está com o carrinho cheio na fila de 20 volumes. Você quer criar uma treta com ele, mas você não pode também, que você vai dar um bom testemunho. E aí, na meio daquilo tudo, você fala assim, nossa, está demorando. Meu Deus, Jesus vai voltar e esse cara não vai pagar a conta. A gente não sabe o que é eternidade. Eternidade é um negócio muito além do nosso entendimento. Porque eternidade é muito diferente do para sempre para nós. Para sempre, para mim e para você, pode ser até o final da sua vida. Porque depois do final da sua vida, você não sabe o que tem mais. E o para sempre para você, que é uma eternidade de 80 anos, para Deus, né, um dia é como 1000 anos é como um dia, para Deus não significa nada. Então a gente exagera demais e não faz a menor noção.
do que a gente está falando. E aí ele diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Para nós, seres humanos normais, é uma característica mudar. A criança é de um jeito, o adolescente é de outro, o adulto é de outro, o velho é de outro. A gente anda de um jeito, a gente come de um jeito diferente. Jesus não. E a gente até fala que quanto mais a gente amadurece, mais a gente muda, a gente precisa mudar. Jesus não. E essa é uma razão para a gente aprofundar a nossa esperança, a nossa fé em Jesus, porque num tempo de loucura, num tempo de mudança, a única coisa que é permanente é Jesus Cristo. Então eu posso olhar para ele e falar assim, Jesus não muda. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Não porque ele não pode mudar, porque ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode se transformar, ele pode aparecer de novo, se ele quiser fazer. A gente tem escrito na nossa Bíblia que Jesus volta uma segunda vez, mas se ele quisesse mesmo, ele podia vir 48 vezes. Ele podia vir e voltar, ele podia vir todo ano, todo Natal, Merry Christmas, everybody. Aí ele podia se ele quisesse. Porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele não está preso pela questão de que, eu não posso mudar. Mas ao mesmo tempo que ele pode mudar se ele quiser, a gente aprende que Deus ele é imutável. Ele é sempre o mesmo. Nada nele muda. E Jesus Cristo, sendo Deus junto com ele, esse que você coloca a sua fé na hora que você ora e fala assim, em nome de Jesus, você sabe que a oração que você fez, ela vai voltar com uma resposta, porque ele não muda. Então ela vai voltar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. No tempo dos judeus, antes do tempo dos judeus, antes da fundação do mundo, ele era o mesmo. Não é nem que ele era, porque era está no passado, e Deus não está no passado, nem no presente, nem no futuro. É um negócio que assim, é muito além da nossa compreensão. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer uma ilustração. Né? Se isso daqui, pensa, vamos lá, pensa no princípio do universo, há 65 bilhões de anos atrás, se é que essa é a idade. Né? Aí aqui está o começo do universo. Bilhões de anos atrás. Aí, presta atenção, vê se você consegue pegar a diferença. Aqui, é os dinossauros. Pegou a diferença? Pegou não? Aí aqui, logo aqui, mudei. Aí já é a extinção dos dinossauros, entendeu? Quanto tempo passou? Bilhões de anos. Aí aqui, só mais um pouquinho assim, chegou nós. Tá entendendo? Aí aqui, olha só, vê se você consegue, pega o detalhe. Daqui, isso aqui. Chegou no nosso tempo presente. Aí, bilhões de anos para frente, lá no futuro, se é que a gente vai estar aqui, se o planeta Terra vai existir, se a gente vai estar morando em Marte, se vai ter outro universo, se o Elon Musk vai dominar o planeta, se o Pink Cérebro vão voltar, sei lá. Isso aqui, se isso daqui fosse a eternidade que a gente conhece, Deus, que está escrito aí, eu sou o Alfa e o Ômega. Você não precisa nem ler isso, né? Eu sou o Alfa e o Ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Isso daí é um negócio incompreensível. Eu sou o Alfa e o Ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Isso daí é basicamente essa ilustração que a gente fez. Tudo começa e termina nele. A eternidade que a gente tenta descrever está nele. E o problema da gente tentar descrever isso é que a gente tenta contar a eternidade. Né? Não sei se no seu pulso tem relógio. Né? A gente criou um relógio. Você tem noção de quão absurdo é isso? Alguém parou para observar que a Terra gira em torno do seu próprio eixo e em torno de uma estrela de quinta grandeza que está no centro do nosso sistema solar, que é um dos milhares, se não milhões de sistemas solares, dentro da nossa pequena galáxia chamada Via Láctea, que é uma das bilhões de galáxias que podem ser possíveis num universo que continua em expansão. Alguém teve a ousadia de criar um relógio que faz tic-toc,
a cada 1 segundo, que é uma unidade de medida dentro do minuto e dentro da hora, e aí a gente conta que em 24 horas ela gira em torno do seu próprio eixo e demora aproximadamente 365 dias, e a cada 4 anos a gente tem que ter um ajuste, porque não é exata essa ciência, a gente chama de ano bissexto, ela dá uma volta em volta do Sol, e aí a gente tem as nossas 4 estações. Quando eu chegar no céu, esse é um dos caras que eu quero procurar. Quem foi o cara que inventou o relógio? Não, ele vai estar lá, com certeza. Com certeza ele vai estar lá. Eu posso te garantir que ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Porque a gente tentou contar um negócio que é incontável. Eu não sei se você sabe, mas antes dos judeus, não existia um sistema de 7 dias na semana, sabia disso? Esse sistema de 7 dias na semana é do judeu. Ninguém contava a semana. Não tinha isso. Tinha os tempos lunares. Então eu quero chegar no céu e falar assim, cara, o que você tinha na cabeça? Você não tinha nada melhor para fazer do que inventar um relógio que faz TikTok a cada segundo, não? O Jeff Bezos agora inventou um relógio que ele se move a cada 10 anos, eu acho. A cada 100 anos ele faz 1 segundo. E aí ele disse que daqui a 10 mil anos nós vamos olhar para esse relógio para poder ver quanto tempo passou. Eu fico pensando, esses caras têm muito dinheiro para inventar um negócio desse, porque não tem mais o que fazer. E aí você pensa, dentro de tudo isso que eu acabei de falar, Deus, ele é para o judeu, né, o alfa e o ômega, né, o princípio e o fim, está tudo contido nele. Esse é Deus. E ele está fora desse cronos, a gente chama de cronos, né, do tempo cronológico. Sabe por quê? O Kairos, olha que coisa interessante, 2 expressões gregas, o Kairos e o Cronos. O Cronos é invenção do ser humano. O Kairos é propriedade de Deus. Você pode tentar tudo que você quiser. Você não vai conseguir entender o tal do Kairos. Não tem como. Você vai fazer cálculo, você vai rodar para lá e para cá, você vai fazer matemática. Os professores de matemática aqui, faz só um exercício. Tenta entender como é que o cara chegou na conclusão do número π. Você lembra o que é o número π? De álgebra, 3,14, meio, não tem fim. Que diacho é esse de número que não tem fim? Como que pode um número que não tem fim numa ciência exata? Não faz sentido. Então, tá aí os professores de matemática, né? Tenta entender, para quem mexe com investimento, né? Tenta entender as retrações de Fibonacci, que são cálculos matemáticos. Não dá para entender. Porque nós não vamos entender com a nossa mente limitada aquilo que é propriedade de Deus. E aí, falando em propriedade de Deus, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tem algumas coisas que eu quero te lembrar sobre Deus, que nunca mudam. Como eu disse, se essa for a última vez que a gente conversar, se essa for a última vez que eu te ver, se por alguma infelicidade acontecer um acidente contigo ou comigo, né? Espero que seja contigo, não comigo, mas enfim, se acontecer alguma infelicidade, a gente não se vê mais, se a gente só se vê lá no céu, lá na mesa do Cordeiro, eu quero te lembrar de algumas coisas a respeito de Deus que nunca mudam. A primeira delas, a gente cantou aqui, o amor de Deus nunca muda. O amor de Deus nunca muda. O amor de Deus é incondicional. Você sabe o que é incondicional? Quando a pessoa vai presa e ela tem um bom comportamento, ela sai da cadeia numa condicional. Você pode ficar fora desde que você obedeça essas regras. O amor de Deus não tem desde que. Ele é incondicional. Antes que você fizesse qualquer coisa para ganhar o amor de Deus, Ele já te amou. Antes que você fizesse qualquer coisa para aborrecer a Deus, Ele já perdoou. Semana passada a gente falou sobre um negócio aqui, e aí eu levei uma expressão que geralmente os cristãos mais pentecostais, eles falam assim, se Deus falou, Ele vai fazer. Não. Se Deus falou, já está feito. Porque Ele não está no nosso tempo, Ele não está assim, falei, alimentei a expectativa, agora você vai criar fé, porque tem muita gente que pensa assim, né? Deus te deu a promessa, aí você alimenta a sua fé, quando você desenvolver fé o suficiente, quando você tiver semente o suficiente, aí vai crescer. Não é assim. Se Deus falou, já está feito, já está pronto. Porque o amor dele, uma das características dele, o amor dele é incondicional. Deus, se nunca você ouviu isso, talvez você não ouviu aqui na capela ainda a primeira vez, eu vou falar um negócio para você que pode ser assim, transformador na sua mente. Deus te ama. Deus te ama. Não, mas
É porque eu não faço as coisas. Tá, mas ele te ama assim mesmo. Tanto que ele permitiu que você estivesse aqui hoje para ouvir essa mensagem. Talvez hoje seja a oportunidade de você falar assim, cara, já que Deus me ama, eu vou consertar minha vida. Não é eu vou consertar minha vida para Deus me amar. Porque, pelo menos os episódios bíblicos que a gente tem, Deus tem uma certa birrinha com o pessoal certinho. Sabe aquele pessoal todo certinho? Os metidos a santo? Quando ele ia orar, ele chegava lá na frente, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esse pecador. Parece que Deus tem uma birra com essa galera. Assim, não, peraí, filho, você não entendeu nada não. Volta lá volta lá atrás, faz essa oração de novo aí. Agora, me parece, só uma impressão minha, que ele tem uma leve caída para as pessoas meio perturbadas. Mas não é verdade? Né? Agora que a gente... Uau! Porque as pessoas têm problema, as pessoas têm dificuldade, as pessoas que lutam contra o seu próprio pecado, as pessoas que não conseguem resistir à tentação, as pessoas que precisam de Deus, são as pessoas que Deus mais olha e fala assim, filho, se você precisa de mim, eu estou disponível, é só vir. Ele veio para os doentes, ele veio para os perdidos, essa é a missão de Jesus. Inclusive, ele fala isso para aqueles que se achavam sãos, porque os que já são sãos não precisam de médico. Olha que paradigma. A gente está há milhares de anos tentando construir uma igreja para gente santa e para gente saudável. A igreja é para gente ruim. A gente precisa entender isso. O que não quer dizer que a gente chega para Jesus e fica do mesmo jeito. Porque evangelho que não transforma é conto de fadas. Lembra que a gente falou de maturidade aqui? Evangelho que não transforma é conto de fadas. Ele transforma na velocidade dele, de acordo com o propósito dele. A propósito... Falando de propósito, tem outra coisa a respeito de Deus que não muda. É o propósito dele. Eu não sei se você já ouviu aquela expressão antiga, né, que os antigos da igreja falavam, Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Você sabia disso? Você sabia que Deus não te criou à toa? Você sabia que você não é um zero à esquerda? Sabia? Deus não te criou para você acordar, trabalhar, descansar, acordar, trabalhar, descansar, nos intervalos você come. Sabe quem faz isso? Vaca. A vaca é assim, ela acorda, come, trabalha, come, descansa, acorda, come. É a vida da vaca. Ela não faz mais nada. Você precisa perceber se você não foi criado para ser algo diferente de uma vaca. Você foi criado com um propósito. Essa semana alguém falou para mim assim, eu estou lendo um livro do Jonathan Edwards. Para que estamos aqui? Eu falei, agora você vai entender o negócio. Até agora você estava brincando de igreja. Você estava lendo uns livrinhos, mas agora você vai começar a entender para que você veio fazer nessa terra. Eu vou te dar um spoiler, já vou adiantar a matéria para você poder levar para casa. Você foi criado para glorificar Deus com a sua vida. É para as pessoas olharem para você e falar assim, esse cara tem um negócio diferente nele, essa mulher tem um negócio diferente nela. E quando eu vejo esse negócio diferente nela, não é favor, não é bênção, não é prosperidade, é o amor de Deus que é incondicional, e você assume essa identidade e fala assim, eu sei o propósito que Deus tem para mim, o meu propósito é glorificar Deus com a minha vida. Então eu não vou ficar de sacanagem, eu não vou ficar de besteira, eu vou glorificar Deus com a minha vida. E glorificar Deus com a minha vida não é só cantar louvor, não é só tocar violão igual o Max tocou, não é só pregar. Glorificar Deus com a minha vida é chegar na hora no trabalho, é fazer o melhor no meu trabalho, é trabalhar para o meu chefe como se eu soubesse que ele é Deus. Isso é glorificar Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Mais um pouquinho eu falo shalom, queridos, já, vocês vão ver. Mas não é verdade? Isso é glorificar Deus, cara. Glorificar a Deus é você colocar o seu casamento num lugar santo. É lembrar das escrituras de Hebreus e falar assim, o quarto não, como é que fala? A cama, né, do casamento deve ser mantida santa. É você ter olhos, maridos, só para sua esposa, para mais ninguém. Vou falar para você viver uma vida hipócrita, que você vai andar na rua, vai passar uma mulher bonita, você não vai ver? Lógico que vai ver, você não é cego. Lógico que vai ver. A mulher é a mesma coisa. A minha esposa, por exemplo, ela tem um crush no Ben Affleck. Tá bom, tá lá nos Estados Unidos, nunca vai ter problema. Mas é o crush dela. Ela vê filme, ela fica assim, ó. Uau. Eu tenho certeza que na cabeça dela, ela tá pensando assim, eu queria que meu marido fosse igual o Ben Affleck. Pô.
Mas está tudo bem. Sabe por quê? Porque isso é normal. O que não pode é você sujar o seu casamento por causa de um prazer momentâneo. É isso que não pode. O que não pode é você destruir a instituição que Deus criou para viver os seus desejos. Isso que não pode. Isso não glorifica Deus. Glorificar Deus, pais, é entender o que Provérbios fala. Os filhos honram os pais para que tenham vida eterna, e os pais não iram seus filhos à toa, mas também sabem corrigir. Isso é glorificar Deus. Você tem um plano, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, é glorificar Deus com a sua vida, e na sua vida, e através da sua vida. É aquilo que Deus faz com você, em você, e através de você, e apesar de você. Tem vezes que Ele faz apesar de você. Você quer ver um negócio que vai glorificar Deus na minha vida, no propósito que Deus deu para mim, no dia que eu não estiver mais aqui na igreja? É aquilo que Deus vai fazer apesar do Pedro. Isso daí é o meu objetivo final. Pelo menos para a capela. Porque o que Ele faz comigo é legal, o que Ele faz através de mim é legal, mas quando Ele fizer apesar do Pedro, é legal. O amor de Deus nunca muda. Os planos de Deus nunca mudam. Você quer ver um outro negócio que nunca muda? A fidelidade de Deus. Deus é fiel. E aí sabe o que eu acho engraçado? E isso eu acho engraçado mesmo. É de conversar com as pessoas e falar assim, eu não consigo entender como que você chegou nessa conclusão. Que as pessoas falam assim, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu participo. Deus vai me honrar por isso, porque Deus é fiel. Aí eu falo assim, você só definiu errado quem é o parceiro de Deus nessa fidelidade aí. Porque Deus não é fiel a você. Nunca foi. Nem nunca vai ser. Nunca. Sabe por quê? Porque se Deus esperar a tua fidelidade para fazer alguma coisa em troca por você, você nunca vai receber nada. Porque nós não somos fiéis. A gente não sabe o que é fidelidade. A gente tenta, mas a gente não sabe. E é bíblico isso. Quando Deus fala sobre fidelidade, o primeiro exemplo que Deus fala sobre fidelidade está lá atrás no Antigo Testamento. Que Ele fala para Abraão, não tendo alguém maior que ele para jurar, ele jurou por ele mesmo. As promessas que Ele entregou para Abraão lá atrás, e foram se passando de geração em geração, elas estão garantidas pela promessa de Deus por Ele mesmo. Ele é o que promete e Ele é o que garante. Então a fidelidade de Deus é para com Ele mesmo. O que isso quer dizer? Que o amor dele nunca muda, é incondicional. Os planos dele nunca mudam, o plano dele é para que você glorifique a Deus na sua vida, para que Ele te alcance, para que Ele alcance as pessoas ao seu redor. E aí Ele continua sendo fiel, providenciando oportunidades para você sair do pecado e viver em santidade, para que a sua vida glorifique a Deus e prove que o amor dele nunca muda. Entendeu a lógica? Ele é fiel com Ele mesmo. E isso daí deveria ser um motivo para a gente celebrar. Para falar, cara, Deus é fiel com Ele mesmo, e se Ele nunca muda, Ele nunca quebra a promessa dEle. Duas coisas mais para a gente terminar. Outra coisa que não muda, o caráter de Deus. O caráter de Deus nunca muda. O Senhor é bom. Ele é bom. Ponto final. E aí, vira e mexe, a gente tem conversas aqui que a gente vai desmentindo as coisas, né? O que é bom? O que é bom? Na nossa mente dualista, o bom é o oposto do mal. Na nossa mente dualista, não cabe um Deus bom. Chocou? Por quê? Porque um Deus bom não manda cruzar o rio, destruir a parede, invadir a cidade, degolar todo mundo. Agora complicou para nós. Porque é nesse momento que as pessoas que não têm fé, ao tentar descrever Deus, fazem aquela pergunta clássica: se Deus é bom, por que tem sofrimento no mundo? Já ouviu isso? Quem que já ouviu isso? A resposta mais simples é a seguinte: se Deus é bom, por que tem sofrimento no mundo? Porque você não está glorificando a Deus com a sua vida. A culpa do mal no mundo não é de Deus, é nossa. É nossa. A gente precisa assumir responsabilidade pelas nossas... Se Deus é bom, por que tem enchente? Porque você jogou lixo no bueiro.
Se Deus é bom, por que inunda? Porque você jogou lixo no rio? Se Deus é bom, por que tem tráfico de droga? Porque você compra maconha. Se você parar de comprar, vai parar de vender. Se você parar de jogar lixo, vai despoluir o rio. Foi curioso que na pandemia mandaram vários vídeos para mim lá da Itália. Os canais da Itália, de Veneza, todos eles tinham peixe. Nunca, fazia séculos que não se via peixe nos canais da Itália. Por quê? Porque parou de ir gente, parou de jogar copo plástico, e a natureza respondeu. Um dia a gente vai ter que prestar conta. Se Deus é bom, por que tem gente morrendo de fome? Porque nós somos gananciosos. E a gente joga fora do nosso prato o suficiente para alimentar outra pessoa. Ah, mas ninguém faz, então não vou fazer. Porque você é hipócrita. Porque você está vivendo a sua vida de acordo com os padrões dos outros e não de acordo com o padrão de Deus. Está vendo como é que é? Como é que é? A resposta é muito simples. Só que ela é difícil de engolir. O fato é que Deus nunca muda. A gente canta uma outra música aqui que fala que Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Tem outra música que diz que ninguém explica Deus, né? Essa é a resposta. Deus é bom. Bondade, sua bondade é eterna. A gente cantou aqui. Bondade não é o contrário de mal. A gente precisa entender que até o dualismo do ser humano entre bom e mal, bem e desses dualismos que a gente vive, calor e frio, esses dualismos, todos esses estão dentro de Deus, e Deus, na sua essência, Ele é bom. Tudo que Ele faz é bom. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E nós, enquanto a gente amadurece, a gente precisa entender que essa semana eu ouvi um negócio fantástico. Deus criou tudo que Ele criou com o poder de continuidade. Olha que interessante. Com o poder de continuidade. Então, quando Ele cria uma árvore, quando Ele criou a primeira árvore, por exemplo, Ele não precisa ficar olhando para a árvore e mexendo na árvore para a árvore dar fruto, não. Dentro da árvore já tem o poder de continuidade. A árvore sozinha dá fruto, o fruto tem semente, que o animal vai lá e come, a semente cai no chão, a própria terra pega a semente vira outra árvore, que dá outro fruto, e por aí vai. Deus criou tudo com poder de continuidade. Aí Ele criou o ser humano peca, se torna mal, e a gente continua o mal. A gente perpetua o mal. Como é que faz para mudar? A mesma resposta que Pedro deu quando as pessoas perguntaram para ele, como é que faz para entrar no reino de Deus? Arrependam-se e vivam uma vida com fruto de arrependimento. Entrega a sua vida para Jesus, entrega os seus caminhos para Jesus, porque Jesus pode ser confiado. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou, nada mudou. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, nada mudou. O que muda somos nós. Então, qual é o meu conselho para você hoje? Entender que o amor de Deus não muda, o plano de Deus não muda, a fidelidade de Deus não muda, nada mudou, o caráter de Deus não muda. E por último, então, eu podia falar de várias coisas, né? Mas a última coisa que eu anotei é que a essência de Deus não muda. A essência de Deus não muda. Quem é Deus? Deus é amor, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus tem um plano. Deus é tudo isso. Deus, é inexplicável. E esse Deus inexplicável, esse Deus incompreensível, esse Deus muito além de tudo que a gente conhece, é o Deus que diz que te ama e que tem um propósito para a sua vida. Qual é o meu conselho para você hoje? Para você entender isso aqui, ó. Durante muito tempo a gente entendeu aqui. Diz o ditado, né, que a gente precisa converter a mensagem daqui para cá. Né? Os crentes dizem isso. A nossa mensagem não pode entrar só aqui, ela tem que ser convertida daqui para cá. Estou te fazendo um convite a fazer o contrário. Essa mensagem que você já ouviu aqui, ó, que você se emociona, que você canta, que você fala, Deus me ama. Show, está aqui. Agora eu quero te convidar a trazer ela daqui para cá. Eu quero que você entenda racionalmente que Deus pode ser confiado. Tempo de mudança, tempo de caos, com vacina, sem vacina, com máscara, sem máscara, com campanha, sem campanha, fecha, não fecha, abre, não abre. Deus é o mesmo. Aonde está Deus no meio disso tudo? No mesmo lugar. Sentado no trono dele, aguardando a manifestação dos seus filhos.
Deus está no mesmo lugar, esperando para ver o que nós vamos fazer. A minha esposa diz, ela fala a meu respeito, que eu tenho um estilo de liderança muito relaxado. Deixa as pessoas fazer as coisas. Eu não fico mandando as pessoas fazer as coisas, sabe? Sem prepotência nenhuma, eu acho que Deus é assim também. Meu filho, minha filha, eu te amo. Meu amor é incondicional. O que eu tenho que fazer? Cara, faz igual o Agostinho falou. Seja feliz, faça o que você quiser e glorifica a Deus. Resumiu. Não acho que Deus vai ficar te dando ordem. Vai para a igreja, faz isso, faz aquilo. Não. Acho que Deus vai olhar para você e falar assim, dá para ver eu aí em você? Dá. Então tá bom. Segue o baile. Meu conselho para você é para quando você voltar para casa hoje entender racionalmente que Deus te ama, que Ele não muda, que os planos dele não mudam, que Ele é fiel e que Ele continua sendo Deus. Amém? Show de bola. Pai, mais uma vez a gente une os nossos pensamentos, nosso coração, para te agradecer, porque o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor continua sendo fiel, e nós somos gratos por isso. Que essa mensagem seja uma âncora para a nossa fé, e que nós continuemos vivendo uma vida que glorifica o seu nome. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez no nosso meio. Nós santificamos a nossa vida, nós nos entregamos a esse chamado. Se alguém aqui no nosso meio ainda não entendeu o seu amor, que hoje essa mensagem possa ecoar no coração, no ouvido, na mente deles, e que eles possam voltar para casa meditando a respeito do seu amor. Que a conversão deles aconteça no caminho, aconteça em casa, aconteça no quarto, aconteça aqui, mas que onde for, que eles sejam transformados e comecem a viver uma vida de acordo com o seu chamado. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez hoje, ao longo da nossa existência, e declaramos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Nós confiamos no Senhor, porque o Senhor nunca muda. Obrigado, Pai, por isso. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é isso. Eu espero que você tenha sido edificado por essa mensagem. Espero que você tenha percebido o valor nessa mensagem e que ela possa te fazer pensar e te ajudar a se transformar um pouquinho a mais cada dia. Antes da gente se despedir, eu queria te recomendar que você participasse de uma das nossas igrejas. Nós temos várias igrejas, grupos pequenos de pessoas que se reúnem toda semana. A gente chama esses grupos de conexão, que é onde você se conecta com outras pessoas. Ali a gente discute um pouco da mensagem, ali a gente aprende um com o outro sobre aquilo que Deus vem falando com a gente através da nossa leitura, ali a gente divide as nossas dores, enfim, nós temos vários grupos presenciais e online. Caso você queira participar de um, eu gostaria que você escaneasse esse código que vai aparecer aqui na sua tela, e aí a gente vai envolver toda uma equipe para poder te indicar um bom grupo de conexão. E falando em códigos, né, esse código que apareceu aqui na sua tela, hoje em dia está tudo muito tecnológico, eu quero te convidar, caso você queira, ajudar a nossa missão a avançar com a nossa missão de alguma maneira financeira, vão aparecer aqui na sua tela alguns códigos. Tem o código do Nubank, tem o código do PicPay e tem a nossa chave Pix. Caso você queira fazer uma doação, de acordo com aquilo que você decidir no seu coração, sem pressão nenhuma, sem nenhuma obrigação, nós seremos extremamente gratos. Você pode usar esses códigos e a sua doação vai direto para a capela, tá bom? É isso. Espero que você tenha tido um bom domingo aqui com a gente. Espero que você volte. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.